Glória a Deus! É muito bom ter você aqui nesse vídeo, que bom que você clicou. Essa mensagem com certeza vai impactar a sua vida de uma forma extraordinária. Então hoje eu quero falar um pouco sobre o culto racional. Como Deus quer receber um culto de nós. E vemos a palavra do Senhor sobre o culto racional. E às vezes a gente pensa assim, racional. A gente pensa muito que não tem a ver com emoção, não tem a ver com sentimentos a respeito de Deus. E antes da gente falar essa mensagem maravilhosa, eu peço que você se inscreva nesse canal, eu peço que você compartilhe esse vídeo e que, cara, você escreve aqui o que Deus está falando com você através dessa mensagem das outras. E caso você caiu nesse canal de paraquedas, cara, assiste, maratona as outras mensagens. Sempre tem algo que Deus quer falar com você. E nessa mensagem são vários temas diferentes. Deus quer falar com você além desse vídeo, tá bom? Eu peço que você compartilhe esse canal para todas as pessoas que você conhece. Joga no grupo da família, joga no grupo da empresa que você trabalha. Seja alguém que planta uma semente onde Deus quer germinar naquele ambiente, beleza? Eu peço que você feche os seus olhos onde você está, se você se sentir confortável. Amém? Eu quero orar por você e por toda a sua casa e por essa mensagem, para que ela possa penetrar nos nossos corações e nos mostrar o que Deus espera de nós e quem é Deus, né? E quem é você. Amém? Senhor Jesus, eu oro por todas as pessoas e por mim mesmo, por todos nós que vamos receber algo do Senhor fresco essa noite, essa tarde, esse dia. Senhor Jesus, eu peço que você fale através da minha boca. Que não seja eu nesse momento falando, Santo Deus. Que seja você falando. Eu não oro para que as pessoas vejam unção em mim. Eu oro para que as pessoas vejam você em mim. Que elas tenham um encontro não com um pregador que elas não conhecem. Eu nem me considero um pregador. Mas que essas pessoas tenham um encontro com você agora, Jesus. Que não seja eu falando, que elas não vejam eu agora, que elas não vejam um menino de 20 anos, que elas vejam o próprio Cristo agora. Eu não sou o Senhor, mas eu anseio por parecer com o Senhor. Toque em nós, Pai. E se tiver alguém enfermo, que seja curado agora em nome de Jesus. Amém? E que você e toda a sua casa seja abençoado. E aliás, chama alguém da sua família, chama alguém que está aí na sua casa para assistir essa mensagem junto com você. Eu quero ser um pouco rápido, porque a gente já gastou 3 minutos na introdução desse vídeo, né? Eu quero falar sobre Romanos capítulo 12, versículo 1. Versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O versículo 2 eu vou ler um pouco mais para frente, beleza? Aqui diz na palavra do Senhor: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, eu vi algumas ministrações e percebendo a palavra de Deus e pelas experiências e pelo um pouco que eu conheço o Senhor e um pouco que eu conheço a palavra de Deus, não sou nenhum especialista. Esse vídeo aqui é para todo mundo conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus e conhecer a respeito sobre o caráter de Jesus. Vemos aqui que Paulo está escrevendo essa carta aos romanos, mas também a nós, a tua igreja. Amém? E aqui diz sobre o culto racional. O que a gente pensa sobre racional? A gente pensa sobre muito pensar. Pensar não emocionalmente. Entendeu? Deus quer que você, sim, adore Ele. Vou falar no exemplo do culto do louvor. Muitas vezes a gente conhece aquele louvor, a gente conhece a liturgia do culto e a gente se emociona não porque estamos dando uma adoração genuína ao Senhor. Eu entendi e eu creio que Jesus ele espera sim um culto racional de você, que você entende o que você está fazendo, mas também um culto racional gera emoção. Não é só naquele momento que você está cultuando a Deus, no momento de louvor da sua igreja. É na sua vida inteira, com fervor, para você amar a Deus com todas as suas forças e com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Entende?
E essa parte que a gente se envolve muito nos louvores, porque a gente tem muita música boa hoje em dia, a gente se emociona pela letra da música e a gente nem presta atenção se a gente está vivendo aquela música, a profundidade daquela letra daquela música. Muitas vezes ajoelhamos, até choramos e dizemos que Deus fez alguma coisa em nós. Entende? Um culto racional é um culto genuíno, não somente na hora que você está no momento de louvor, mas é numa vida inteira aos pés de Cristo. Aqui ele diz para a gente oferecer o nosso corpo. Vou ler de novo. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cara, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Devemos tratar isso dessa maneira. Não devemos tratar o nosso corpo como nosso. Nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Se você reconheceu Jesus como seu único suficiente Salvador, Ele não é somente o seu Salvador, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu dono. Entende? E aqui diz que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como é que eu dou um culto racional a Deus? Como é que Deus Ele quer receber o meu culto? Cara, eu entendo que o culto não é somente no momento que estamos cultuando a Deus. Eu entendo que a maneira que a gente cultua a Deus não somos nós que definimos, é Ele que define. Aqui Paulo está dizendo como Deus quer receber o culto seu para Ele. Entende? Não importa se você tem uma oratória, se você fala palavras bonitas, se você tem um mindset, uma mentalidade extraordinária, um racionalismo, vou falar essa palavra, extraordinário de pensar que você está orando, mas o seu coração está longe do que você está orando. Deus, Ele não gosta de orações falsas. Ele não gosta de orações que não são genuínas. Quando eu imagino os anjos, né, que eles estão diante do trono de Deus, eles estão cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu já ouvi de alguns homens de Deus que a nossa adoração é uma resposta a respeito de uma revelação que a gente tem de Deus. Então naquele momento, os anjos, eles tiveram uma revelação que o Senhor é santo. E eles cantavam, e eles cantam, né, até esse momento, até hoje. Com certeza vamos cantar juntos com eles também na eternidade. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então eles tiveram essa convicção que o Senhor é santo. Mas eu peço a você que você entenda, cara, que Deus não quer que você fique no culto morno. Não, cara, eu tenho que prestar um culto inteligente a Deus. Eu não posso me emocionar. Não, irmão, eu estou falando para você ser genuíno. Eu não estou falando para você ficar assim, ó, preso no culto. Eu estou falando para você que o culto que Paulo está dizendo que Deus espera de nós tem que ser algo genuíno. É algo que você pensa no que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe por que você está com aquela emoção naquele momento. Não por causa do culto, não por causa da letra da música que você gosta, mas por causa que você tem prazer em estar na presença de Deus. Porque você ama a Deus. Porque você entendeu que você não é nada sem Ele. Entende? Que você nasceu para esse lugar de adorar a Deus. Isso deixa você feliz. Eu, por exemplo, eu canto, eu dou glória, eu mexo o meu corpo, não porque eu quero aparecer ou porque eu estou sendo emocionalista. Muitos momentos eu sempre gosto de mexer as minhas mãos quando eu estou adorando o Senhor. Muitos momentos, quando eu vejo que não está sendo uma oração genuína, e se eu fazer isso não vai ser algo genuíno, eu não faço. Entende? Eu amo fazer, não porque as pessoas vão ver, mas porque é o meu jeito de adorar a Deus. E muitas vezes a gente fala assim, cara, como é que eu devo adorar a Deus? Uns pensam que é cantando alto, uns pensam que é fazendo aquilo e tal, mas vamos pensar o seguinte, vamos parar de ser aquelas pessoas que são automáticas, sabe? Que a sua congregação ou você mesmo viu um pregador ou uma pessoa que você se inspira e ela definiu o modo de como você deve cultuar a Deus. Irmão,
Quem deve definir como você deve cultuar a Deus é o próprio Deus. As Escrituras estão nos dizendo, você deve saber racionalmente o que você está fazendo, mas você deve fazer também, eu creio, com emoção, com paixão no que você está fazendo. Não sou uma pessoa que só pensa, mas uma pessoa que vive. Não sou uma pessoa que somente está expressando com a mente, mas expressa com o coração. Entende? O Senhor, eu creio, cara, que Paulo era esse tipo de pessoa, uma pessoa fervorosa. John Wesley, as pessoas chegavam e perguntavam a ele: John, o que está acontecendo? Tem muitas pessoas que vão vir até você, que estão vindo até você. Ele fala: cara, eu só queimo, elas vêm. Esse queimar não se refere a ser uma pessoa emocionalista. Eu lembro agora do Velho Testamento, onde o sacerdote ele tinha que limpar, como eu posso dizer, a lenha do dia seguinte, do dia anterior, perdão, e colocar a lenha nova. E ali a lenha queimava. Só que quem é responsável pelo fogo? Deus. Deus. Não o homem. O homem é responsável pela lenha. Entende? Então Deus, ele espera algo de você, além do que você pensa ou sabe. Porque tem muitas vezes que você está adorando no Espírito e você não entende. Você não sabe as palavras que saem da sua boca. Tem orações que eu faço aqui no meu quarto, que eu oro por pessoas, que eu oro por não sei o que, eu falo: mano, que palavras são essas? Como é que eu ia orar por isso? Eu nem sei falar sobre isso, eu nem tenho conhecimento a respeito disso. Então, muitas vezes a gente está formatado com tanta coisa, como o culto é, como as pessoas são. Uma pessoa que você se inspira cara, se inspira em Cristo, se inspira nesses homens aqui, cara. Eu não conheço ninguém, velho. Ninguém. Até hoje, que são como esses homens foram. Que são como esses homens foram. E só para pincelar aqui um pouquinho, para a gente terminar essa mensagem. No Velho Testamento, os homens sim oravam como a gente ora ao Senhor, mas não com a liberdade que a gente tem hoje. Os homens, eles se apresentavam diante dos sacerdotes e, como forma de adoração, eles ofereciam sacrifícios e ofertas a Deus. A única coisa que Deus quer que você oferte é a sua vida. Entende? E nós temos que viver um evangelho genuíno. Se você diz sim para Ele, cara, já acabou. A vida sua não pertence, mas você pertence a Ele. E que você não está bíblico? Lê as Escrituras. Aquele que não segue após mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não segue a mim. Então, cara, muitas vezes a gente fica assim, cara. Será que a gente está cultuando a Deus? Cara, presta atenção, está sendo emoção. Se você está sendo uma pessoa real com Deus. Eu não conheço seu coração. Você conhece seu coração? Se conheça. Conheça como você adora a Deus. Amém? E só para terminar, eu quero ler o capítulo 12, versículo 2 de Romanos. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e vontade de Deus. Então, galera, aqui fala pra gente não viver conforme o padrão desse mundo. Eu sempre peço ao Senhor, nas minhas orações, faz Jesus, como eu posso falar, coloca o teu padrão em mim. E qual que é o padrão de Deus? Tá aqui, ó. Se a Bíblia você entender o padrão de Deus, você vai ler. Ele vai mostrar para você o padrão dele, o que ele espera de você. Então, quanto mais você anda com Deus, mais Ele renova a sua mente, é transformada a sua mente. Você quer transformar a sua mente? Para de ver série, para de ver coisas que é tudo contrário a Deus. Eu não vou ser hipócrita e dizer para você que eu não jogo um videogame, nem cita Jesus, talvez Jesus nem exista naquele universo. Mas eu não jogo coisas que tem, como posso dizer, coisas que profanam o nome de Deus assim, olha. Muitas vezes a gente pensa que ser cristão é chato. Cara, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu consigo conquistar várias coisas, falando coisas materiais, que se eu tivesse no mundo, eu não teria conquistado. E não só por isso que eu estou falando para você, falando da parte financeira. Porque muda tudo, muda sua mente, muda seu entendimento, você fica mais maduro, sem ter grande idade. Então é isso, cara, isso que é um culto racional, isso que eu estou aprendendo com Deus nesses tempos. E estamos de volta aqui com os vídeos, vamos me esforçar para ser frequente aqui nesse canal,
porque mesmo que tenha poucas visualizações, que essas pessoas que estão sendo alcançadas, você que está vendo esse vídeo, que seja edificado pela mensagem que Deus colocar aqui no meu coração, e que se você tiver alguma coisa, passando por alguma dificuldade, se você se sentir confortável, não precisa nem falar o que é, só fala aí, ora por mim, nos comentários, ou procure meu Instagram aqui na bio, na bio não, perdão, na descrição. Fechou? Agora eu quero orar por você para finalizar esse vídeo. Senhor Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão vendo esse canal, vendo esse vídeo nesse momento. Eu oro para que todas sejam tocadas e transformadas por você, para que todas sejam vivificadas por você, Santo Deus. Que elas sejam transformadas por você, Santo Jesus. Que elas sejam restauradas onde estão sendo machucadas. Mas tem coisas que você permite para a gente se tornar mais forte. Talvez essa pessoa ouviu isso várias vezes e não crê nisso. Que pensa, como é que um Deus pode me machucar? Como é que um Deus pode permitir essas coisas? Mas eu te pergunto, você está colocando Deus na sua vida para depois colocar culpa nele em coisas que ele permitiu ou coisas que você não deixou que ele tocasse? Muitas vezes colocamos nossos erros no diabo ou em Deus, mas a culpa pode ser só sua. Deus nem o diabo está nessa, só você está nessa. Então, eu oro para que o Senhor transforme a sua vida. Eu ia falar para Deus abençoar a sua vida, mas como eu ouvi um pregador e eu concordei com ele, que é o apóstolo Zermínio, ele diz, cara, como é que eu posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca? Como é que eu posso orar por isso? Então, se a sua vida não está coerente com Cristo, eu declaro, ele chacoalhando você e trazendo você para águas profundas, porque as águas profundas, elas não são barulhentas, tá? Até o próximo vídeo. Se inscreva nesse canal e é muito bom ter você aqui. Até a próxima. Fala galera, tudo bem? Passando aqui no finalzinho do vídeo para indicar 2 vídeos extraordinários que mudaram a minha vida e com certeza vão mudar a de você também. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Se inscreve no canal aí. Tamo junto, um abraço.